finalmente muda as caras e vai participar do primeiro combate de One Piece. Vazaram os spoilers do capítulo 1149 do mangá de One Piece, revelou muita coisa, inclusive que Imu vai fazer sua primeira aparição e a gente vai ver a primeira vez os poderes de quem tem a fruta mais poderosa de toda essa obra. Tá curioso para saber o que aconteceu nos vazamentos do capítulo 1149? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando pra gente resumir os spoilers do capítulo 1149 do mangá de One Piece, que revelou coisas extremamente importantes pra gente. Será que Chopper Gaban, assim como Joy Boy, consegue manipular o Haki de formas completamente diferentes e jamais vistas antes dentro de One Piece? Algo que me lembrou muito aquele laço que foi usado em Egghead, que libertou todo o Haki armazenado de Joy Boy uma única vez, e é claro que espantou todos os Gorosei naquela época. Sem mais enrolação, vamos direto para os spoilers para você entender o que está acontecendo. Capítulos anteriores, por volta do capítulo 1148 de One Piece, a gente teve a conclusão e, é claro, Nico Robin cacetando Sanshomers, já que ele decidiu simplesmente incendiar a biblioteca e todos os livros e também, é claro, a cultura dos gigantes, prometendo que se eles não fizessem isso, ele ia jogar uma criança gigante abismo abaixo, somente para provar que ele tem convicções necessárias para fazer esse tipo de coisa. E você me pergunta, mas Sonarken, o que aconteceu com os chapéus de palha? Estão completamente presos por espinhos praticamente indestrutíveis, coisa que não faz muito sentido na minha cabeça até hoje, porque com certeza, vamos ser sinceros, a Nami deveria ter uma faquinha de Kairoseki para cortar esse tipo de coisa, porque convenhamos, esta não é a primeira vez que todos os chapéus de palha são simplesmente imobilizados por um poder de Akuma no Mi. Aconteceu isso em Dressrosa com os poderes do nosso querido Don Quixote do Flamengo. Depois aconteceu isto em Island Cake com o filho da Big Mama utilizando o poder da página dos livros para prender Nami e os demais personagens dentro de uma revistinha. Olha só que maravilha. E é engraçado que em todo o arco se repete a mesma exata fórmula, todos os chapéus de palha se afastando, se perdendo ou qualquer coisa que seja, que vá manter um longe do outro, e aí um deles acaba sendo capturado por uma habilidade de Akuma no Mi. E nunca alguém está preparado para isso. Eu tenho certeza que se você for perguntar isso pro Oda, ele simplesmente vai dizer, é porque os chapéus de palha não são o Batman para ter preparo. E após todo esse enrolo que Nico Robin tem junto com Chomers, simplesmente aparece ele, Chopper Gaban, do mais absoluto nada, utilizando seus machados e arranca o braço do Sanshomers, deixando ele com diversos ferimentos e por fim quase que derrotando ele de uma única vez, e é claro, com um único ataque. Sanshomers, a ver seus ferimentos, no último painel do capítulo 1148, diz que não está conseguindo utilizar a sua regeneração. Isso levanta pra gente um questionamento. A única coisa que impede habilidades de Akuma no Mi, se é que os demônios sejam esse tipo de habilidade, é somente o Haki. No caso, o Haki de armamento para atingir pessoas que são hospedeiros de Logia, ou o Haki da observação, se os poderes da Akuma no Mi se é algo relacionado diretamente à hipnose. Isso me levanta um questionamento interessante. O Haki do armamento, ele não é nada mais do que uma aura extremamente densa que gera proteção ao indivíduo ou que simplesmente subverte os campos magnéticos, fazendo algo intangível se tornar tangível. Dando uma explicação física e bem rápida para vocês, o que acontece se sua bela mãozinha acabar tocando metal líquido extremamente quente? Não acontece absolutamente nada se você for rápido o suficiente. Você pode pegar a palma da sua mão, dar um tapinha naquele metal derretido e sua mão não irá queimar porque simplesmente ocorre um efeito chamado Leidenfrost, onde a umidade da sua mão é responsável por criar uma camada protetora. E isso com certeza aconteceria se você imbuísse o Haki e desse um socão na cara do Ace. Essa é a explicação para aquele tipo de logia. Dentro, é claro, de outras logias, a situação se aplica quase que igual e sempre tem uma justificativa física de por que as pessoas conseguem atacar seres com logia dentro de One Piece. Para resumir bem resumido para vocês, possivelmente dentro de One Piece o Haki não passe de um encurtamento de onda ou de acesso às leis diretas da física, e por isso, é claro, consegue destruir tudo que é anti ou natural. A Sonarken, mas isso não explica porque o Gaban conseguiu cortar e impediu a regeneração do nosso queridíssimo Sanshomers. Explica assim, imagine o Haki que ele utilizou como uma espécie de radiação, e assim que esse Haki entrou em contato com a pele cortada dele,
impediu seus poderes, criando uma barreira protetora em volta do corte, mantendo ele constantemente aberto e, é claro, impedindo a circulação dos poderes dentro do personagem. Oda é realmente um gênio, puta que pariu. Mas agora, sem mais enrolação, vamos falar direto do que interessa, que eu sei que você quer saber, que é sobre os spoilers do capítulo 1149 do mangá de One Piece. Esse capítulo maravilhoso vai começar com o título 1 segundo e traz revelações extremamente impactantes e o aparecimento de um personagem que todo mundo está esperando para ver finalmente em combate, simplesmente em meio a todo aquele caos que acontece em Mary Joyce e também acontece, é claro, em Elbaf ao mesmo tempo. A gente tem um desenho ilustrado pelo nosso queridíssimo Oda que coloca os chapéus de palha num meio de café e inclui Lilith e Bonnie fantasiadas de empregada. Tá aí seu sonho realizado, taradão. Oda nunca deixa de ser um baita de um sem vergonha. O capítulo então começa exatamente da onde parou na última ação, com Scopper Gaban picotando o nosso queridíssimo Sanchomers, ele reclamando constantemente da incapacidade que ele tem de se regenerar graças àquele corte que foi realizado nele. E ele também não consegue entender o que está acontecendo, isso porque, segundo ele é realmente imortal, tendo apenas um único ser capaz de finalizá-lo de uma vez por todas. E vamos ser sinceros, né? Gaban mais uma vez mostra por que ele era o braço esquerdo do Roger e consegue derrotar uma criatura extremamente poderosa daquela com sua idade já extremamente avançada. A gente vai ver mais alguns quadros do nosso queridíssimo Gaban estancando o Sanchomers na porrada, com ele completamente cotoco, enquanto Gunko analisa as opções que ela tem no momento e ela decide fazer a maior covardia de todos os tempos, que também é muito óbvia. Exatamente isso, o Oda mais uma vez foi mais pelo óbvio do que pelas surpresas, ao menos nesse capítulo. Ela pega o Colon que está preso pelos espinhos e ameaça jogá-lo no abismo, a menos, é claro, que o nosso queridíssimo Gaban acaba se rendendo. E por que isso é óbvio? Porque Gaban, desde o início desse arco, era o único que conseguiria batalhar diretamente com esses cavaleiros celestiais. É claro que para salvar o seu filho, simplesmente Gaban acaba se entregando e Gunko somente apunhala Gaban e joga ele de cima da árvore. Seria esse o fim do nosso queridíssimo personagem e um dos poucos que sabem todos os segredos do mundo. Para seguir a coerência dentro de One Piece, realmente o Imu tem que matar todos os remanescentes dos piratas do Roger. Após essa cena extremamente emocionante do corpo do Gaban despencando da árvore, simplesmente a cena muda e a gente tem um flashback do passado de Brock, onde ele revela que já conhecia Gunko há muito antes dela se tornar um pirata. E a conexão entre os dois personagens se torna cada vez mais profunda, não somente a conexão de um fã com seu ídolo. Essa lembrança faz Gunko retomar o controle por um breve momento, mas infelizmente a calmaria dura pouco. Após ela tentar libertar o Brock graças a se lembrar do seu passado, ela perde totalmente o controle do seu corpo por ninguém menos do que o próprio Imu, que fica completamente putaça e diz que já perdeu a paciência com a lentidão dos Cavaleiros Sagrados, já que nesse momento Mary Joyce está sob ataque e pegando fogo, bicho. E o capítulo se encerra com o Imu finalmente mostrando a sua verdadeira forma extremamente ameaçadora e com os dizeres: Mu mostrará como um deus governa o mundo. E o capítulo se encerra exatamente aí e sai na data oficial de dia 25 de maio no site da Manga Plus. Mas isso levanta pra gente questionamentos extremamente interessantes em relação ao One Piece. É claro que a história está se fechando completamente. Tudo está apontando pro final derradeiro e saudoso de One Piece. Mas graças a essas declarações de Mu, simplesmente entraremos em uma fase completamente sombria, com o Imu simplesmente governando o mundo com mãos de ferros, e não de forma indireta como ela fazia antigamente, com ela se mostrando constantemente sentada em um trono e tirando o poder de todos os reis do mundo, direcionando, é claro, todo o poder dos reinos, exércitos
e a própria marinha ligadas diretamente à personagem. E você me pergunta como que ela vai fazer isso? Bom, Imu possivelmente controla os oceanos e tudo que vai ao oceano com certeza será direcionado diretamente a ela. E vamos ser sinceros, né? Se Imu está no meio do combate agora, as chances dos Chapéus de Palhas vencerem essa batalha são completamente nulas. E para ser bem sincero com vocês, espero que eles não vençam essa batalha, porque a gente precisa ter o Imu como ser mais poderoso. Imagine o seguinte, ela está controlando o corpo de Gunko e do nada acaba perdendo a batalha. O nível de poder da personagem automaticamente reduz lá embaixo, mesmo é claro a gente sabendo que ela está apenas controlando o indivíduo. E graças a esse capítulo, a esses spoilers maravilhosos, a gente chega à seguinte conclusão: estamos nos aproximando do final da Era dos Piratas. Deixe nos comentários aí para mim saber a sua opinião. Qual você acha que são os poderes da Imu e o que você acha que ela quer dizer com Mu mostrará como Deus governa o mundo? Dá até um arrepio. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada do botão do like que ajuda bastante. No mais é isso, e Sonar quem diz.